Havia um momento no início dos anos 2000 em que Jessica Alba era o tipo de presença que parava conversas. Não apenas pela beleza, embora a indústria nunca tenha perdido a oportunidade de reduzir ela a isso, mas por uma combinação de carisma, timing e uma energia na tela que era difícil de nomear e impossível de ignorar. Ela era capa de revista antes de ter um filme realmente grande. Era desejo e aspiração ao mesmo tempo. Era o rosto que Hollywood escolheu para representar uma geração inteira de mulheres que podiam ser tudo ao mesmo tempo. Fortes, sensuais, talentosas e acessíveis. E então, num intervalo de tempo que pareceu curto demais para fazer sentido, ela deixou de ser o centro das conversas sobre cinema. Os grandes papéis foram para outras pessoas, as franquias seguiram sem ela, e o mundo do entretenimento, com a crueldade discreta que lhe é característica, simplesmente virou a página. Mas a história de Jessica Alba não terminou aí. Ela tomou um rumo que ninguém em Hollywood teria previsto. Um rumo que levantou questões sobre talento, sobre sistema, sobre o que uma mulher precisa fazer para ser levada a sério numa indústria que a formou para ser outra coisa. Então, o que realmente aconteceu com Jessica Alba? Se você quer a versão honesta dessa história, não a dos tabloides e não a das relações públicas, fica até o final. E antes de continuar, aperta o like agora, porque o algoritmo precisa saber que esse tipo de análise importa. Se inscreve e ativa o sino. Cada semana a gente traz uma história que Hollywood preferia que ficasse sem contexto. Jessica Marie Alba nasceu em 28 de abril de 1981, em Pomona, Califórnia. Sua família tinha raízes mexicanas pelo lado paterno e ela cresceu em meio a uma mobilidade geográfica constante, resultado da carreira militar do pai, Mark Alba. Essa infância itinerante, segundo a própria Jessica, em entrevistas ao longo dos anos, moldou nela uma capacidade de adaptação que seria ao mesmo tempo um recurso e uma armadura. Ela aprendeu cedo que os ambientes mudam, que as pessoas mudam, e que depender de algo externo para se sentir segura era um luxo que sua infância não permitia. Ela era uma criança que adoecia com frequência. Problemas respiratórios sérios marcaram sua infância de forma que ela descreveu como isolante. Havia períodos em que o contato com outras crianças era limitado por razões de saúde, e foi nesse espaço de isolamento que algo se formou nela. Uma introspecção, uma observação do mundo à distância que, segundo relatos de pessoas que a conheceram mais tarde, era visível na forma como ela habitava os personagens. Aos 12 anos, depois que a família se estabeleceu em Santa Clarita, na Califórnia, Jessica pediu aos pais que a deixassem tentar uma carreira de atriz. A decisão não veio de um sonho abstrato de fama. Veio, segundo ela mesma descreveu, de uma vontade de encontrar um espaço onde pudesse ser outra coisa além da garota nova da escola, da filha do militar, da criança que ficava doente. A atuação era uma forma de existir em outros termos, com a ajuda de um agente que reconheceu seu potencial em um concurso de talentos local, ela começou a fazer audições. Os primeiros anos foram marcados por pequenas aparições em séries de televisão, o tipo de trabalho que não constrói carreira sozinho, mas que ensina o ofício de uma forma que nenhuma escola consegue replicar. Ela aprendia observando, absorvia o ambiente dos sets com uma atenção que, segundo diretores que trabalharam com ela nesse período, era incomum para alguém tão jovem. O que diferenciava Jessica das outras jovens que tentavam o mesmo caminho não era apenas a aparência, que a indústria notava de imediato, mas uma combinação de disciplina e uma qualidade de presença que era difícil de definir em palavras, mas fácil de sentir quando a câmera estava ligada. A virada real na carreira de Jessica Alba teve um nome e um formato específico. Dark Angel, a série de ficção científica criada por James Cameron e Charles H. Egley, que estreou na Fox em outubro do ano 2000. O papel de Max Guevara, uma super-soldado geneticamente modificada que sobrevive num Seattle pós-apocalíptico, foi construído como um papel físico e emocional ao mesmo tempo. E Jessica, que tinha 19 anos quando a série estreou, entrou nele com uma intensidade que surpreendeu até os criadores. James Cameron, que não era conhecido por elogios fáceis,
falou publicamente sobre a qualidade que Jessica trouxe ao papel. A série foi um sucesso de audiência na sua primeira temporada e transformou Jessica numa figura reconhecível muito além do público habitual de ficção científica. Ela apareceu em capas de revistas voltadas a públicos completamente diferentes. Era ao mesmo tempo ícone de ação e ícone de estilo. A indústria começou a observá-la como algo mais do que uma descoberta televisiva. O que a ascensão de Jessica revelava era uma tensão que a acompanharia por toda a carreira. A indústria a via como um produto visual antes de qualquer outra coisa. Os papéis que chegavam valorizavam a presença física com uma consistência que ela mesma, segundo relatos de entrevistas da época, começava a reconhecer como uma armadilha. Ser escalada pelo que você parece e não pelo que você pode fazer é uma distinção que parece sutil de fora, mas que, para quem está dentro, define completamente o tipo de carreira que você vai ter. Ainda assim, a ascensão era real e veloz. Quando Dark Angel foi cancelada após a segunda temporada, Jessica já tinha visibilidade suficiente para fazer a transição para o cinema sem o tipo de incerteza que derruba a maioria dos atores televisivos nessa travessia. A indústria estava disposta a apostar nela. A questão era em que exatamente ela estava disposta a apostar em si mesma. Entre 2005 e 2007, Jessica Alba viveu o que, em retrospecto, pode ser identificado como o pico absoluto de sua presença em Hollywood. Não foi um pico construído sobre um único grande papel ou uma única franquia dominante. Foi uma acumulação de visibilidade que a colocou num lugar raro, o de estrela que transcende o filme específico e se torna um fenômeno cultural por direito próprio. Fantastic Four, lançado em 2005, foi o catalisador mais óbvio. O filme, baseado nos quadrinhos da Marvel, era uma produção de grande orçamento com expectativas comerciais enormes. Jessica interpretou Sue Storm, a Mulher Invisível, e embora o filme tenha recebido críticas mistas, seu desempenho nas bilheterias foi suficiente para garantir uma sequência e para confirmar Jessica como nome bankable, o termo que Hollywood usa para descrever atores cuja presença num projeto aumenta a probabilidade de sucesso comercial. Naquele período, ela era a presença garantida nas listas de mulheres mais influentes e mais desejadas publicadas pelas principais revistas americanas. Seu cachê havia subido de forma significativa. As campanhas publicitárias que ela estrelava eram de marcas de alto padrão. Havia uma onipresença que era o sonho de qualquer agente e o tipo de coisa que, como a história mostra repetidamente, tem prazo de validade muito mais curto do que parece quando está acontecendo. O contraste que viria depois era invisível naquele momento. Mas havia sinais que, analisados em retrospecto, apontavam para as fraturas que estavam se formando. A relação entre Jessica e a indústria era essencialmente transacional. Ela entregava presença e apelo visual, a indústria entregava visibilidade e cachê. O que estava ausente nessa troca era espaço para outra coisa, para o tipo de trabalho que constrói reputação de longo prazo, para os papéis que ficam na memória por razões que vão além da superfície. O ponto de ruptura na trajetória de Jessica Alba não foi um evento único e dramático. Foi uma série de colisões entre o que ela queria ser e o que a indústria havia decidido que ela era. E a forma como essas colisões foram gerenciadas, tanto por ela quanto pelo sistema ao redor, definiu o rumo dos anos seguintes. Uma das tensões mais documentadas girava em torno de sua relação com os papéis que chegavam. Segundo relatos de pessoas próximas ao meio, Jessica havia começado a questionar de forma mais aberta o tipo de projeto em que era escalada. Ela queria dramas. Queria personagens com profundidade psicológica. Queria o tipo de trabalho que atores com metade de sua visibilidade estavam fazendo enquanto ela era confinada a blockbusters de ação onde o personagem feminino existia principalmente em função do enredo masculino. Essas conversas raramente chegam ao público de forma direta. Elas circulam em bastidores, são interpretadas por agentes e produtores e se traduzem em decisões silenciosas sobre quem é chamado para quê. A percepção que foi se formando, segundo análises posteriores de jornalistas especializados em dinâmicas de poder
em Hollywood era de que Jessica estava sendo difícil, que suas ambições artísticas eram desproporcionais ao que a indústria considerava seu alcance real como atriz dramática. Havia também declarações públicas que foram interpretadas de formas que ela provavelmente não pretendia. Em algumas entrevistas do período, ela falou com uma franqueza sobre as limitações dos papéis femininos em Hollywood, que foi recebida com desconforto por parte da imprensa especializada. Não porque o que ela dizia fosse errado, era, pelo contrário, uma análise lúcida de um problema estrutural real, mas porque o sistema não estava preparado para ouvir essa crítica vinda de alguém que ainda dependia dele para trabalhar. E então vieram os projetos que não funcionaram da forma esperada. Filmes que chegaram com expectativa e saíram sem impacto. Cada um individualmente poderia ser explicado por razões específicas. Em conjunto, começaram a construir uma narrativa que a indústria usaria contra ela. A queda de Jessica Alba no radar de Hollywood seguiu um padrão que qualquer observador cuidadoso da indústria reconheceria. Não foi ruidosa, não foi definitiva, foi gradual e sistemática o suficiente para ser quase invisível enquanto acontecia. Os grandes projetos foram sendo ocupados por outros nomes. As franquias que poderiam tê-la incluído fizeram escolhas diferentes. Os papéis dramáticos que ela buscava continuaram sendo dados a atrizes que a indústria havia categorizado de forma diferente, independentemente de qualquer comparação objetiva de talento. E sem uma âncora institucional, sem um estúdio que a protegesse, sem uma franquia que precisasse dela, ela ficou numa posição de vulnerabilidade que Hollywood raramente anuncia, mas sempre reconhece. A cobertura da imprensa mudou de tom de forma perceptível. As matérias que antes a celebravam como símbolo de uma nova geração de estrelas começaram a adotar uma linguagem diferente. Havia uma curiosidade crescente sobre sua vida pessoal, que funcionava como substituto para a cobertura profissional que havia diminuído. Quando a carreira deixa de oferecer o espetáculo que a mídia precisa, a vida privada é convocada para preencher o espaço. Segundo a indústria via naquele momento, Jessica havia tido sua janela e não havia conseguido transformá-la em algo duradouro. Era uma leitura simplista que ignorava as estruturas que haviam limitado suas escolhas desde o início, mas era a leitura disponível, e leituras disponíveis têm um poder enorme sobre o que acontece a seguir. O silêncio que se instalou não era o silêncio de alguém que havia desistido. Era o silêncio de alguém que estava, em algum lugar fora dos holofotes, pensando numa saída diferente. E a saída que Jessica Alba encontrou foi uma que ninguém em Hollywood teria colocado numa lista de possibilidades. Antes de tomar o caminho que a definiria de uma forma completamente diferente, Jessica Alba fez tentativas genuínas de reconquistar um espaço relevante dentro do cinema. Esses esforços raramente receberam a cobertura que mereciam, em parte porque a narrativa do declínio já havia se instalado na imprensa, e narrativas instaladas resistem a evidências contrárias, com uma teimosia que diz mais sobre quem as constrói do que sobre quem elas descrevem. Ela continuou aparecendo em produções que misturavam ambição comercial com alguma tentativa de complexidade. Alguns desses projetos tinham qualidades reais que foram eclipsadas por distribuições limitadas ou por um marketing que não conseguiu posicioná-los de forma eficaz. O problema não era necessariamente o trabalho, era o contexto ao redor do trabalho. Quando a indústria já formou uma opinião sobre onde uma pessoa se encaixa, ou mais precisamente, onde ela não se encaixa, cada novo projeto é avaliado através dessa lente antes mesmo de ser visto. Havia também uma mudança no próprio mercado que tornava qualquer tentativa de retorno mais complexa. O cinema americano do final dos anos 2000 e início dos anos 2010 estava em transformação acelerada. O modelo de estrela que havia sustentado carreiras como a dela na década anterior estava sendo substituído por um modelo onde as franquias eram maiores do que qualquer indivíduo dentro delas. O espaço para o tipo de estrela que Jessica representava havia se contraído de forma estrutural,
Não apenas para ela, mas para toda uma geração de atores que haviam construído suas carreiras sobre um modelo que estava sendo desmontado em tempo real. As séries de televisão, que estavam vivendo uma era de ouro criativo naquele período, representavam uma alternativa legítima. Jessica fez escolhas nessa direção em momentos diferentes, com resultados variados. Mas a televisão, por mais que houvesse se transformado em território de prestígio, ainda carregava uma conotação específica para quem havia sido estrela de cinema. Transitar entre os dois mundos exigia um tipo de reposicionamento de imagem que era mais fácil de descrever do que de executar. O que ficava cada vez mais claro, observando o arco desses anos, era que Jessica estava avaliando suas opções com uma lucidez que a cobertura da época não captou. Ela não estava apenas tentando recuperar o que havia perdido. Ela estava silenciosamente construindo algo completamente diferente. Em 2008, Jessica Alba se casou com o produtor e empresário Cash Warren, com quem havia se relacionado desde as filmagens de Fantastic Four. O casamento foi seguido pelo nascimento da primeira filha do casal, Honor, e representou, segundo a própria Jessica, em entrevistas posteriores, um ponto de reorientação profunda em sua forma de enxergar o mundo e seu lugar dentro dele. A maternidade, como ela descreveu em diferentes ocasiões com uma consistência que sugeria convicção genuína e não gestão de imagem, mudou a hierarquia das suas prioridades de uma forma que ela não havia antecipado completamente. Não era apenas o tempo que os filhos demandavam, embora esse fator fosse real e significativo. Era algo mais fundamental, uma mudança na pergunta central que organizava suas decisões. A pergunta deixou de ser "como construo minha carreira?" e passou a ser "que tipo de vida quero construir?" Mas foi nesse mesmo período que outra transformação estava acontecendo em paralelo, uma que começou de um lugar pessoal e evoluiu para algo que redefiniu completamente quem Jessica Alba era no mundo público. Ela havia começado a pesquisar produtos de limpeza e cuidados pessoais depois que sua filha mais velha apresentou reações alérgicas. O que ela encontrou nessa pesquisa? Uma indústria de produtos domésticos com regulações que ela considerava inadequadas para proteger famílias, gerou uma inquietação que não se dissipou. Segundo relatos de pessoas próximas a ela naquele período, Jessica estava genuinamente perturbada com o que havia descoberto e genuinamente motivada a fazer algo a respeito. Não era uma estratégia de relações públicas para manter relevância durante um período de menor atividade cinematográfica. Era uma pessoa com recursos, com visibilidade e com uma causa concreta buscando uma forma de agir. A ideia que se formou a partir dessa inquietação era ambiciosa ao ponto de parecer ingênua para quem ouvia pela primeira vez. Criar uma empresa de produtos domésticos e de cuidados pessoais que fosse radicalmente transparente sobre seus ingredientes e comprometida com formulações mais seguras. Hollywood naturalmente não sabia o que fazer com essa informação. Analisar a trajetória de Jessica Alba sem examinar as estruturas que a moldaram seria contar apenas metade da história. E a metade que falta é, em muitos aspectos, a mais reveladora. Desde o início de sua carreira, Jessica foi posicionada pela indústria dentro de uma categoria específica que tinha tanto a ver com sua etnia quanto com sua aparência. Ela era latina o suficiente para ser exótica, mas suficientemente ambígua para ser palatável para o mercado mainstream branco-americano. Essa categorização, que raramente é explicitada, mas que opera com uma precisão cruel nos mecanismos de escalação de Hollywood, limitou o tipo de papéis que chegavam a ela de formas que ela mesma levou tempo para articular publicamente. O sexismo que permeou sua trajetória era do tipo que se esconde atrás de elogios. Ser constantemente descrita como uma das mulheres mais belas do mundo parece um privilégio, até que se percebe que essa descrição substitui qualquer conversa sobre capacidade, sobre escolhas artísticas, sobre o tipo de carreira que uma pessoa quer construir. Quando a conversa pública sobre você é dominada pelo que você parece, o que você faz fica permanentemente em segundo plano. Havia também um padrão específico na forma como suas declarações públicas eram processadas pela mídia. Quando ela falava sobre as limitações dos papéis femininos em Hollywood,
sobre a pressão para aceitar projetos que a reduziam, sobre o desconforto com certas exigências que a indústria considerava normais, essas declarações raramente eram enquadradas como crítica legítima de um sistema com problemas reais. Eram enquadradas como vaidade, como ingratidão ou como evidência de que ela não entendia seu próprio lugar. Esse mecanismo de deslegitimação é familiar para qualquer pessoa que estudou como a indústria do entretenimento trata mulheres que têm opiniões sobre as condições de seu próprio trabalho. O que é notável no caso de Jessica é que ela não recuou dessas opiniões. Ela simplesmente encontrou um terreno diferente para expressá-las, um terreno onde sua voz tinha mais controle e onde o sistema de filtragem da indústria cinematográfica não tinha jurisdição. A história que Jessica Alba escreveu para si mesma fora de Hollywood é, por qualquer medida objetiva, extraordinária. E o fato de que ela raramente é contada com a seriedade que merece diz algo sobre como o mundo do entretenimento calibra o que considera digno de atenção. Em 2012, ela cofundou a Honest Company, uma empresa voltada para produtos domésticos, de higiene pessoal e de cuidados com bebês, construída sobre um compromisso com transparência de ingredientes e formulações mais seguras. A ideia era simples na sua formulação e complexa na sua execução: criar produtos que as pessoas pudessem usar sem precisar ser especialistas em química para entender o que estavam colocando em suas casas e em seus filhos. A empresa cresceu de uma forma que surpreendeu o mercado. Em 2021, a Honest Company abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York, numa oferta pública inicial que avaliou a empresa em mais de $1 bilhão. Jessica Alba, a atriz que Hollywood havia decidido não saber onde encaixar, havia construído um negócio de escala bilionária a partir de uma inquietação pessoal e de uma disposição para aprender o que não sabia. O percurso não foi linear nem isento de dificuldades. A empresa enfrentou controvérsias sobre algumas de suas formulações, atravessou períodos de turbulência financeira e passou por reestruturações que testaram a resiliência do modelo de negócio. Jessica foi aberta sobre esses desafios em entrevistas, com uma franqueza sobre fracassos e aprendizados que era consistente com a mesma qualidade que havia caracterizado sua relação com a imprensa desde o início da carreira. Hoje, ela transita entre o mundo empresarial e aparições ocasionais no entretenimento, com uma seletividade que reflete uma pessoa que não precisa de visibilidade para se sustentar. Ela ainda atua, ainda aparece em produções que a interessam genuinamente, mas o centro de gravidade da sua vida pública mudou de endereço de forma permanente e, ao que tudo indica, consciente. A história de Jessica Alba poderia ser contada como uma história de fuga, uma atriz que não conseguiu o que queria em Hollywood e encontrou outra saída. Essa versão é tecnicamente defensável e completamente insuficiente. O que a trajetória dela revela, quando observada com a distância que o tempo permite, é algo mais complexo e mais interessante do que uma narrativa de fuga ou de reinvenção por necessidade. É a história de uma pessoa que foi inserida num sistema ainda criança, que foi definida por esse sistema de formas que limitaram o que ela podia ser dentro dele e que em algum momento decidiu que a única forma de ser completamente ela mesma era construir um sistema próprio onde as regras fossem outras. Hollywood tinha uma versão de Jessica Alba que estava disposta a vender indefinidamente. A mulher bonita, o corpo perfeito, a presença visual que enchia pôsteres e aumentava bilheterias. O que a indústria não estava preparada para vender, porque não sabia como empacotar, era a versão que incluía inteligência empresarial, inconformismo com o status quo e uma disposição para aprender do zero o que fosse necessário para construir algo que tivesse substância além da superfície. Há uma lição sobre Hollywood nessa história, mas há também uma lição mais ampla sobre o que acontece quando sistemas que foram construídos para categorizar pessoas encontram alguém que não aceita a categoria. O sistema geralmente vence no curto prazo. Tem mais recursos, mais momentum, mais capacidade de definir o que é sucesso e o que é fracasso. Mas o longo prazo é mais complicado. Jessica Alba saiu de Hollywood sem nunca ter recebido o reconhecimento artístico que buscava. Essa é uma perda real, e minimizá-la seria desonesto.
mas ela construiu, fora desse sistema, algo que nenhum Oscar poderia comprar. A prova de que ela sempre foi mais do que aquilo para o qual foi escalada. Algumas pessoas não precisam de permissão para ser quem são. Elas simplesmente encontram outro palco,